Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos mergulhar mais fundo naquilo que muitos de nós enfrentam diariamente, a procrastinação. É um tema que já exploramos anteriormente, mas é tão relevante e tão comum que merece a nossa atenção contínua. No episódio de hoje vamos focar-nos em como mudar os comportamentos procrastinadores e, o mais importante, como trazer a consciência para este processo de mudança. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 67º episódio do Quem Cala Consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. A procrastinação é como uma sombra que paira sobre as nossas vidas. Na verdade, todos sofremos de procrastinação. E se estiveste atento a cada um dos episódios anteriores sobre esta temática, já estás a aprender conscientemente a lidar com isso. Pelo menos tens a consciência do tipo de procrastinador que és. Adiamos tarefas importantes na vida, empurramos com a barriga compromissos para o futuro e muitas vezes ficamos presos neste ciclo interminável de adiamento. Mas a boa notícia é que a mudança é possível. É possível lidar com a tua procrastinação. E isso começa com a consciência. Como em muitas coisas que foste ouvindo ao longo do podcast Quem Cala Consente, a consciência é a chave para qualquer transformação pessoal significativa. Antes de podermos mudar, precisamos estar conscientes dos nossos padrões de procrastinação. Precisamos de compreender porque estamos a adiar certas tarefas, o que estamos a ganhar com isso e o que estamos a perder. É como acender a luz nas sombras da nossa mente, iluminando as razões subjacentes para a procrastinação. Ao estares consciente, começas a conhecer os gatilhos que te levam a procrastinar. Pode ser o medo do fracasso, a falta de motivação ou até mesmo a sobrecarga de informação. E uma vez que identificas esses gatilhos, podes começar a desenvolver estratégias para os enfrentar. Hoje vou partilhar contigo mais umas técnicas que têm a sua origem na programação neurolinguística e na terapia comportamental cognitiva, que podem ser incrivelmente eficazes para mudar os comportamentos procrastinadores. A PNL é uma ferramenta poderosa que nos permite reprogramar a nossa mente e criar novos padrões de pensamento e comportamento. Portanto, se tens lutado com a procrastinação e os últimos episódios caíram que nem ginjas, então estás pronto para fazer a mudança real na tua vida. E este episódio é para ti. Vamos explorar juntos como a consciência pode ser o primeiro passo para deixar de procrastinar e começar a conquistar os teus objetivos de uma forma mais eficaz. Prepara-te para uma viagem de autodescoberta, como sempre, no Quem Cala Consente. Vamos lá mergulhar a fundo na procrastinação e na consciência para a mudança positiva. O ciclo da procrastinação. Felizmente, estás a começar a perceber que a procrastinação é um processo mais complexo do que apenas ser preguiçoso. Já vimos antes que preguiça é uma explicação demasiado simples, demasiado simplória para algo tão intenso e complexo como é a procrastinação. Agora que analisamos todos os diferentes aspectos da tua procrastinação, vamos juntá-los num ciclo e ver como funciona essa procrastinação. Isso vai ajudar-te a realmente entenderes o que é que estás a fazer quando tu procrastinas. Também te vai mostrar o caminho claro a seguires sobre aquilo que precisa de ser feito para superar todo este processo. É então importante fazer um balanço, refletir sobre o que é o ciclo da procrastinação. Como já discutimos anteriormente, a procrastinação contém muitos elementos, mas vamos colocá-los aqui todos juntos. Em primeiro lugar, começa pela tarefa, pela meta.
Ou seja, para começar a procrastinar, precisas de abordar uma determinada tarefa ou objetivo com o qual te comprometeste e que é uma prioridade na tua vida. Abordar essa tarefa ou objetivo pode ser apenas pensar em fazer a tarefa, pode ser apenas planear fazer a tarefa ou realmente tentar fazer a tarefa. Como vimos anteriormente, a tarefa ou objetivo pode ser advinda de várias áreas da tua vida, do trabalho, da família, do estudo, da saúde, do lado das finanças, dos relacionamentos e até para o teu próprio autodesenvolvimento. Após teres a tua tarefa e a tua meta identificada, tu deves perceber, como falamos no último episódio, quais são as suposições inúteis, quais são as regras ilógicas que estão a levar-te a fazer um sucessivo adiamento. Quando tu abordas uma tarefa ou objetivo mental ou fisicamente, uma ou mais destas regras e suposições inúteis são ativadas. Estas regras e suposições podem estar relacionadas com a necessidade de estar no comando, com a procura do prazer, com o medo do fracasso ou da desaprovação. Pode até ter a ver com o medo da incerteza, com a tendência a pensar no pior dos cenários. A baixa autoconfiança ou a falta de energia podem também ser aqui suposições inúteis e regras que acabam por te levar a procrastinar. Mas nós disso já falamos nos episódios anteriores. De uma forma ou de outra, teres este objetivo que está talhado por estas suposições inúteis vai impulsionar-te pelo desconforto. Se tu então detectares desconforto em ti quando tu abordas ou pensas numa determinada tarefa ou objetivo, isso vai diminuir a probabilidade de quereres realizar essa tarefa ou objetivo, porque tens as tais suposições inúteis. Além disso, se também és daquelas pessoas que não suporta sentir-se desconfortável, isso significa que não só não consegues fazer as coisas, como também não consegues tolerar os sentimentos desagradáveis e o desconforto que esses sentimentos te vão trazer. O teu desejo de evitar esses sentimentos de desconforto ou esquivar-te a sensações desagradáveis, muitas vezes vai levar-te a quereres adiar a tarefa, porque odeias esse sentimento de desconforto. Juntar cada uma destas coisas significa que, no geral, estarás com um desconforto causado. Ou seja, o cumprimento de uma tarefa será fortemente influenciado pelo desejo de parares, de evitares qualquer desconforto que estejas a sentir em relação à tarefa em causa. Ora, o ciclo da procrastinação, onde tu inicias com uma dada tarefa que tem suposições inúteis. Logo a seguir vai sentir este impulsionar do desconforto e isso vai criar as célebres desculpas da procrastinação. Além de seres movido pelo desconforto, começarás a pensar em desculpas que justifiquem e tornem a tua procrastinação aceitável de alguma forma. Muitas vezes descobres alguma verdade sobre a situação e concluís que é melhor realizar a tarefa mais tarde. Por exemplo, estou muito cansado, é melhor fazer isso amanhã, quando estiver mais relaxado. Quanto mais convincentes forem as suposições inúteis e quanto mais intensas forem as tuas desculpas, maior será a probabilidade de realmente procrastinar. Envolver-te nas atividades e até levar-te-á inevitavelmente a mudares a tua atenção da tarefa e do objetivo em questão. Segundo o ciclo da procrastinação, isso vai trazer-te consequências. As consequências positivas que podes experimentar com a procrastinação será o alívio deste desconforto. Sentir-te-ás melhor porque não estás a expor-te ao desconforto. No entanto, sabemos que isto não é positivo de todo e até já abordamos isto no episódio anterior. Também sabemos que as consequências negativas podem incluir sentires ainda mais desconforto porque estás desconfortável. Podem incluir sentires ainda mais desconforto porque não terminaste aquilo que tu sabes que tens que fazer, porque não deste voz às tuas prioridades. E isso vai causar uma punição de alguma forma ou uma perda no teu ambiente por não teres feito a tua tarefa. No final de contas, a procrastinação significa a necessidade de evitares algum tipo de desconforto ou de realizar uma tarefa que surge por causa de certas regras e suposições inúteis que temos sobre nós mesmos, sobre a tarefa em si e como tudo funciona.
Além disso, se conseguirmos desculpar a nossa procrastinação e sentirmos como ela é justificada, será ainda mais provável que procrastinemos, em vez de sofrermos e tolerarmos o desconforto. E finalmente, as recompensas e os custos que surgem da nossa procrastinação apenas nos mantêm presos ao hábito de procrastinar. É mais provável que procrastinemos da próxima vez porque obtivemos algo de bom, mesmo que não seja realmente bom. Mas então, o que é que impede as pessoas de procrastinar? Dando uma olhada neste ciclo que te falei da procrastinação, podes perguntar-te como não procrastinar. Quer dizer, todos enfrentam tarefas que são desconfortáveis, sabemos disso. Todos prefeririam evitar determinadas coisas que não gostam de fazer. Além disso, o que faz procrastinar em certas áreas da vida e não em outras? Ou o que é que possa estar a ser importante para tu procrastinares em determinados momentos e noutros não? As coisas típicas que podem impedir alguém de procrastinar são elas não seguirem aquelas regras e suposições inúteis que falamos, dar menos importância, criar aquele processo que falamos anteriormente de pedir uma evidência clara de que essas suposições e regras são de facto reais e úteis para nós. Depois, estas pessoas que não procrastinam, qualquer recompensa por completar uma tarefa é importante para elas. Quanto mais não seja porque acabam de ter a tarefa cumprida. Alguém que aguenta não procrastinar consegue perceber quando está a inventar desculpas. Mas como é que tu podes fazer isto? Como é que tu podes ser um não procrastinador? Como é que podes de um dia para o outro trabalhar tudo isto? Então, deves ouvir todo este processo para cada tarefa em que sentes que estás a procrastinar. Podes, por exemplo, criar no teu diário de bordo, no teu diário de autocrescimento, que eu tanto tenho falado aqui no Quem Cala Consente, podes pegar numa folha e escrever no topo qual é a tarefa, qual é a meta ou objetivo que tu estás a procrastinar. Escreve em detalhe, dá alguns detalhes sobre o que é suposto fazer e que tu estás a adiar. Depois percebe as regras e suposições inúteis que são ativadas. Para te auxiliar a isso, podes remeter-te aos 2 episódios anteriores e vais conseguir perceber o que é que está a criar suposições inúteis nesta dada tarefa, neste dado objetivo. Depois tens que parar e olhar para estas suposições inúteis. Pergunta a ti mesmo quais são as evidências de que elas são reais. De 0 a 100, são assim tão reais? De 0 a 100, quanto é que darias para certeza absoluta de que a regra ou a suposição inútil é real? No passo seguinte, tens que perceber o que é que te impulsiona pelo desconforto. Detecta o desconforto em si, o que é que causa em ti frustração, tédio, exaustão. E depois nota como tu não gostas de te sentir assim e isso pode levar-te a procrastinar ainda mais depressa. Identifica estas sensações desconfortáveis ligadas à tarefa, ligadas ao processo que estás a passar. Por fim, percebe quais são as desculpas que tu dás para procrastinar e escreve-as em detalhe. Por exemplo, se decidiste que a desculpa era amanhã fazes que tens tempo, não escrevas só isso, vai ao pormenor. Por exemplo, vou tratar primeiro da minha outra papelada porque não leva muito tempo e é mais fácil fazer, depois vou conseguir fazer outras coisas que é para eu ficar mais claro para poder voltar a esta tarefa. Ou, hoje sinto-me cansado, se calhar não dormi bem, amanhã eu faço, porque amanhã descanso. Depois, não te esqueças de escrever, tal como falamos no último episódio, quais são as atividades de procrastinação em que tu te dedicas, ou seja, aquelas atividades que tu usas como substitutos para a tarefa que estás a procrastinar. No final, pergunta a ti mesmo quais são as consequências imediatas e a longo termo desta procrastinação e escreve-as uma a uma, para que percebas conscientemente o que é que está a provocar em ti, para que entendas o quanto a procrastinação, o quanto este ciclo de procrastinação está a dominar a tua vida.
Mudar o comportamento da procrastinação. Agora que entendes exatamente o que acontece quando tu procrastinas, agora que entendes exatamente o ciclo de procrastinação que está interligado com uma dada tarefa ou objetivo, o caminho para mudar a procrastinação requer uma abordagem de 3 aspectos específicos do ciclo de procrastinação. Primeiro ponto, tens que descartar as desculpas da procrastinação. Nós depois vamos falar mais em pormenores sobre isto. Mas ao abordar as desculpas que tu dás para procrastinar, tu vais perceber, na grande maioria das vezes, como deves mudar o teu comportamento. Se a procrastinação te parece razoável e justificada, isso vai diminuir a probabilidade de tu procrastinares. Porém, se a procrastinação está de facto a impedir-te de ir mais longe, a causar-te consequências negativas intensas, vais ficar bem mais consciente ao perceber quais são as desculpas da procrastinação. Pretendo nos próximos episódios ainda falar de procrastinação e trazer-te algumas técnicas, trazer-te algumas estratégias comportamentais práticas para te ajudar a interromper as tuas atividades de procrastinação e começares a agir. Vá! E por fim, tens que ajustar as tuas regras e suposições inúteis, tolerando o desconforto. Ou seja, 3 coisas simples: descartar as desculpas, usar técnicas práticas para parar a procrastinação e ajustar as regras e suposições inúteis, fazendo-te tolerar o desconforto. Isto vai ser fácil? Não, requer treino, como em tudo na vida. Recordo-te que um dia tu foste para a escola e não sabias ler nem escrever. Recordo-te que um dia tu achaste que nunca ias conseguir ler ou escrever. No entanto, recordo-te também que, bem ou mal, hoje em dia já sabes ler e escrever. Foi de um dia para o outro? Claro que não. E também lidares com a procrastinação que faz parte da tua vida há tantos anos, também não vai ser de um dia para o outro. Lembra-te, já deste o primeiro passo para superares a procrastinação, tornando-te mais consciente, reconhecendo a tua procrastinação, reconhecendo de onde ela vem, onde ela atua e quais são as tuas desculpas. Com tudo o que fizemos até agora, com tudo o que abordamos nestes 3 episódios, conseguiste parar e refletir sobre o que é que te faz procrastinar. E isso tornou a tua procrastinação em algo mais consciente, deixou de ser um hábito automático. É importante que agora tu simplesmente aceites que tens esta procrastinação, que conscientemente faças esta avaliação da tarefa, das suposições inúteis, das desculpas que tu dás, das atividades de substituição que tu utilizas e das verdadeiras consequências da tua procrastinação. É necessário que adotes uma atitude sem julgamento em relação à tua procrastinação. Em vez de dizeres a ti mesmo, eu não devia procrastinar, fazer isto torna-me uma pessoa preguiçosa e inútil, deverias adotar uma atitude mais tolerante, mais real, onde dirias qualquer coisa como: toda a gente procrastina, é algo que eu preferiria não fazer e é por isso que eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. De agora em diante, quando perceberes que estás a julgar-te, culpar-te, criar pensamentos de culpa, de vergonha sobre a tua procrastinação, tenta vê-los apenas como pensamentos, não como factos. Reconhece que esses pensamentos não te ajudam em nada, são apenas o motor para que tu procrastines da próxima vez. Queres mesmo mudar? Então vá, agora que sabes o que te espera para mudares a procrastinação, é sempre útil que, antes de embarcares na jornada de mudança, te perguntes se queres de facto mudar, se achas que deixar de procrastinar é importante para ti. Será que queres apenas falar sobre o problema? Será que queres apenas ficar consciente e não pretendes fazer qualquer tipo de mudança? Ou será que de facto tu queres parar de procrastinar? Há um velho ditado que diz que se fizeres sempre a mesma coisa, vais ter sempre os mesmos resultados. A mudança envolve fazer coisas de maneira diferente e isso pode ser difícil. Então a questão que te deixo é: estás disposto a comprometer-te para mudar os teus comportamentos de procrastinação?
Para te ajudar a avaliar isso, o quanto tu desejas mudar, pode ser útil considerares o seguinte: sendo um procrastinador, o que é que ganhas com isso de negativo? Quais são as desvantagens? Como é que isso te magoa? Como é que isso te fere? Sendo um procrastinador, o que é que ganhas de positivo? Quais são as vantagens? Como é que te ajuda? E depois de responderes a isto, responde-me também: se tu mudares e não procrastinar mais, o que é que isso trará de bom para a tua vida? Em que é que a tua vida vai ser melhor? E por fim, pergunta-te: se tu mudares e não procrastinares mais, o que é que trará de mau para a tua vida? De que é que tu vais ter que abrir mão? Quais são os custos desta mudança para ti? Esperançosamente, a dor que a procrastinação traz para ti e o bem que tu achas que virá da mudança vai mostrar o quanto a procrastinação te ajuda ou não. Durante os momentos em que é difícil manter o teu compromisso de mudar o teu hábito de procrastinar, reflete sobre as formas como a procrastinação te prejudica e até sobre as formas que a procrastinação te ajuda. No final, diz-me, a procrastinação ajuda-te em alguma coisa? Tens mais vantagens ou desvantagens? Se tu mudares, vais tirar maior partido ou menor partido? Em que é que tu acreditas? E com isto, obviamente, termino com a pergunta que te fiz para este capítulo do episódio. Será que queres mesmo mudar? Será que vale a pena? O quão disposto estás tu? Em resumo, o ciclo de procrastinação envolve as seguintes etapas: abordar uma tarefa ou objetivo, ativar regras e suposições inúteis, isso gera um desconforto, e tu, como odeias desconforto, vais criar desculpas ou então substituir por outras atividades. Isto vai trazer consequências. Na grande maioria das vezes, essas consequências vão simplesmente auxiliar-te a que procrastines da próxima vez. Pega em tudo o que falamos hoje no ciclo da procrastinação, pega no que falamos nos 2 episódios anteriores e vamos começar a mudar o hábito da procrastinação. Para isso, vais precisar aprender maneiras de descartar as desculpas de procrastinar, aprender técnicas práticas para interromper as atividades de procrastinação e aprender dicas para ajudar as regras e as suposições inúteis a deixarem de te causar tanto desconforto. Hoje trouxe-te apenas consciência. Tal como nos 2 episódios anteriores, vamos descobrindo lentamente como é para ti procrastinar. Em que áreas? Porquê? E agora o que te provoca? A partir do próximo episódio, vou trazer-te técnicas, vou trazer-te metodologias úteis para, de facto, iniciar todo este trabalho anti-procrastinação. Se ouviste até aqui, pelo menos temos a certeza que tens acompanhado o podcast. Pelo menos temos a certeza que estás desse lado. E é por estás que eu te envio o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e, se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.